amigos, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o seguro DPVAT. Eu já estava devendo esse assunto há tempos atrás e devido às atualizações relevantes sobre o tema, sobre o assunto, eu decidi tocar nele de novo para a gente encerrar esse assunto e partir para outras aventuras, outros assuntos aí que os nossos seguidores vão nos propor. O seguro DPVAT é um seguro contra danos pessoais causados por veículos automotores em vias terrestres, tá? Então, toda e qualquer pessoa que sofre um acidente, uma situação de trânsito causada por um veículo automotor em via terrestre, ele é um beneficiário do seguro. Algumas alterações recentes aconteceram com o seguro e duas delas são importantes eu comentar, tá? A primeira é que o seguro ele deixou de ser obrigatório. Há um tempo atrás, toda e qualquer pessoa que queria pagar os tributos, os impostos, os tributos do seu veículo, ela se deparava com 3 itens, né? O IPVA, o licenciamento e o DPVAT, que era obrigatório. No passado, esse DPVAT, esse seguro, deixou de ser obrigatório e isso provocou mudanças. Então, quer dizer que o DPVAT deixou de existir? Também não. Ele apenas deixou de ser obrigatório. Eu vou tocar nesses assuntos logo depois de explicar por que ele deixou de ser obrigatório, por que ele não deixou de existir. Okay? Dentre as principais características do DPVAT, eu vou citar 2 aqui que são muito importantes e que a maioria das pessoas não sabem. O seguro, ele é amplo, então ele tem por finalidade proteger todas as pessoas que estão envolvidas no trânsito, né? Ele não foi um seguro destinado ao motorista, mas sim a todas as pessoas que compõem esse sistema chamado trânsito. Então, o pedestre faz parte desse sistema. Qualquer pessoa que seja vítima de um acidente de trânsito numa via terrestre, ela faz parte, ela é um beneficiário. Isso é muito importante explicar. A segunda coisa que é importante explicar é que não é levado em conta a culpa do agente no momento da concessão do seguro ou não. Então, a gente não entra no mérito se o motorista ele foi imprudente, não tinha conhecimento e perícia para dirigir aquele veículo. Isso é irrelevante para o DPVAT. Havendo um dano a uma pessoa e esse dano sendo decorrente de um acidente de trânsito por um veículo automotor, essa pessoa ela faz jus ao benefício. Ao benefício não, ao direito, né? Ao seguro. Eu vou dar um exemplo bem prático para a gente entender isso. Então vamos imaginar que existe uma pessoa que saiu de noite e decidiu dirigir seu carro imprudentemente, foi beber, encheu a cara, decidiu dirigir o seu veículo de noite, já embriagado, e voltando para casa em alta velocidade, ele perde o controle do carro, passa ali pelo meio-fio da calçada, sobe a calçada e atropela uma criança que estava ali na frente da sua casa, atropela o Joãozinho, infelizmente. Então vamos imaginar que como resultado desse acidente, o motorista, o bêbado, que estava embriagado, ele perde uma perna no acidente e vamos imaginar que infelizmente o Joãozinho faleceu. Nesse caso, ambos fazem jus ao seguro, porque ambos sofreram dano. Infelizmente o Joãozinho veio ao óbito, e aí é claro que o beneficiário serão os pais. E no caso desse senhor que estava bêbado, ele também faz jus porque o seguro é irrelevante com relação à culpa. Então, o inverso seria a mesma coisa. Vamos imaginar que o motorista faleceu no acidente e o Joãozinho perdeu a perna. A mesma coisa aconteceria, né? O sucessor do motorista iria fazer jus ao seguro, né, por morte. O responsável legal pelo Joãozinho, ele iria sacar o seguro por invalidez permanente. O seguro, é importante estabelecer que existem 3 modalidades do seguro, tá? A primeira dela, a gente chama de seguro por morte. É a mais simples de todas, né? E a mais traumática também, né? A mais lamentável. Quando o resultado do acidente é morte, o valor da indenização ele corresponde a R$ 13.500. E aí os sucessores, aqueles que vão responder pelo patrimônio desse indivíduo de cujos que acabou de falecer, eles vão poder se habilitar a sacar esse valor. A segunda modalidade do seguro DPVAT, a modalidade de invalidez permanente, tá? Então ela é um pouco mais complexa. O valor dela é de até R$ 13.500, porque dependendo da lesão, dependendo do que aconteceu,
você pode receber 1.500, 3.000, 5.000, 7.000, 9.000. A seguradora líder fez até uma cartilha mais ou menos tentando esclarecer como seria feita esse juízo de valor, né? Eu tive um cliente que há um tempo atrás, ele infelizmente teve um acidente cuja lesão foi a perda da perna, e no caso dele, pela tabela, estava sendo avaliado em R$ 9.400, né? Então, dependendo da lesão, se tivesse perdido as 2 pernas, por exemplo, aí atingia o teto, né? 13.500. Mas tem pessoas, por exemplo, que em uma lesão elas caem e perdem 2 dedos. Nesse caso, com certeza ela não ia conseguir o valor do teto do benefício. Isso é importante ficar claro. E a última, não menos importante, é a despesa de assistência médica e suplementar, DAMS. Essa despesa ela visa indenizar o indivíduo que sofreu um acidente de trânsito e teve custos, né? É comum, eu, por exemplo, já sofri um acidente de motocicleta e necessitei comprar medicamento, necessitei fazer consulta ao médico, necessitei fazer tratamento de fisioterapia, e que para mim me custaram um valor razoável, né? E eu tive depois que recolher todo esse valor, as notas fiscais, reunir e dar entrada para requerer o seguro por despesas de assistência médica e suplementares. Aí entra principalmente os remédios, né? Todos os custos do tratamento. Então eu sempre recomendo uma pessoa sofrer um acidente de trânsito, ela começou a comprar remédio, guardem as notas fiscais, batam cópias, que isso vai ser fundamental. É comum chegar aqui comigo no escritório e dizer: doutor, eu gastei R$ 2.000 com meu tratamento, com medicamentos. Aí eu pergunto: você tem nota fiscal para provar isso? Ela fala: não, doutor, não tenho. Então, infelizmente, não tem como provar. Então, é muito importante, todas as despesas de assistência médica ou suplementar, que entra medicamento e outros tratamentos, devem ser comprovados mediante nota fiscal. Por fim, doutor, eu sofri um acidente, né? O que eu devo fazer? Aí a gente entra em 2 hipóteses. Se o acidente foi antes de 31 de dezembro de 2020, portanto, no ano passado, o processo ele deve ser feito junto à seguradora líder, né? E aí a gente entra numa O que eu falo, meu Deus? E aí eu preciso fazer um adendo sobre esse assunto, porque ele foi algo que causou muita polêmica no tempo recente. A seguradora líder ela é acusada de uma série de irregularidades, de ilegalidades na tramitação dos processos, né? Sendo investigada por desvio das verbas e pelo não cumprimento do devido processo legal. Eu já contactei várias vezes a seguradora reclamando da não obediência à lei, né, aos trâmites que deveriam ser obedecidos, né? Por um exemplo muito claro, a lei diz que se em uma determinada cidade não houver IML, né, ou se numa determinada cidade o laudo do IML demorar mais de 30 dias para sair o resultado, você pode solicitar o seguro sem o laudo do IML. Mas quando eu chegava lá na seguradora, a seguradora ela sempre mandava voltar e esperar o laudo, desobedecendo o que dizia a lei. Essa foi uma das muitas irregularidades que a seguradora está sendo investigada, né? Das menores, porque ela está sendo investigada sobre coisas muito complicadas, como desvio de verba, por exemplo. Só para vocês terem uma ideia, o seguro DPVAT ele deixou de ser obrigatório, mas pelo menos nesse ano e talvez no ano que vem ele seja gratuito só com o que restou o caixa que havia na empresa. Bom, amigos, só para você ter uma ideia do tamanho do problema, a seguradora líder ela foi notificada a recolher os caixas do seguro DPVAT a quantia de 2.257 milhões referente a 2.119 despesas consideradas irregulares pela fiscalização da Superintendência dos Seguros Privados, né, a SUSEP. Então, essas irregularidades elas foram constatadas após uma investigação, né, do DPVAT nos anos de 2008 até 2020. Então, esse valor de 2 bi, mais ou menos, e 250 milhões, ele é o suficiente, né,
para sustentar todo o seguro DPVAT desse ano e talvez do ano que vem. Então, o prêmio desse ano é zero, ninguém vai pagar nada por causa disso, porque já tem caixa para isso, né? E talvez ano que vem também. Então, a gente vê que realmente houve muitas irregularidades durante esse período em que a seguradora líder ela foi a seguradora responsável pela administração do DPVAT, mas isso mudou, né? Então, quem teve acidente antes de 31, no ano passado, 31 de dezembro de 2020, ainda assim vai dar entrada pela seguradora líder, porque ela é responsável por até aquele período. Ela administra todo o passivo e o ativo, todas as atividades inerentes àquele período. Então, caso você tenha sofrido algum acidente, você entra no site da seguradora líder, tá? Ou então tem um aplicativo DPVAT Seguradora Líder, você pode baixar. Lá tem os documentos, todos os documentos necessários. Caso você tenha alguma dúvida, nos procure aqui, que dentro das nossas limitações, das nossas possibilidades, teremos o maior prazer em lhe ajudar. Bom, mas doutor, meu acidente foi nesse ano, foi em 2021. Bom, se o seu acidente foi em 2021, então a seguradora líder não vai mais fazer nada. A partir de 2021, o processamento do seguro DPVAT cabe à Caixa Econômica Federal. Então é importante aqui eu fazer trazer algumas informações para vocês. Existe um aplicativo chamado Caixa DPVAT, existe um telefone 0800 726 0207. Então, através desses contatos, você pode também dar entrada, requerer o seu seguro, né? Seja ele por seguro por morte, invalidez permanente, ou as despesas médicas e suplementares. Bom, eu termino agradecendo a todos, espero ter ajudado vocês nessa conversa. Meus amigos, muito obrigado. Caso você tenha alguma dúvida sobre o assunto, dentro das minhas possibilidades, das minhas limitações, eu terei maior prazer em responder e ajudar você. O objetivo dessa comunicação, dessa conversa que a gente tem, é promover a justiça social, é te informar da melhor forma possível, tá bom? Conte comigo, precisando, estamos à disposição e aguarde os próximos temas aí, hein? Dê informações, o que você quer saber. Nós temos uma série de assuntos interessantes para abordar, trazer bastante informação legal para vocês. Valeu, abraço, tchau, tchau.